Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Gilson Banin e eu estou aqui para apresentar para vocês uma solução que eu particularmente gosto bastante. Tive muita experiência na implementação, no desenho de arquitetura e também me remete a tecnologias iniciais quando eu comecei a minha carreira na área de tecnologia, especialmente no interior de São Paulo. E foi a minha primeira certificação técnica, na verdade, antes de entrar no mundo Microsoft. Eu fiz a minha primeira certificação em Citrix. E a Citrix, ela ainda é reconhecida como uma ótima solução para acesso a aplicações virtualizadas para os usuários finais. Ao invés de nós entregarmos a aplicação no endpoint do colaborador, nós centralizamos ela no servidor e o colaborador acessa remotamente através de um agente, um software rodando na máquina. Nessa época, eu trabalhava com Windows NT e a Microsoft lançou uma versão chamada Windows NT Terminal Service Edition. E a Citrix, na época, tinha uma solução chamada MetaFrame. E o MetaFrame, a versão 1.8, foi a primeira certificação técnica que eu fiz. Eu morava no interior de São Paulo, vim para São Paulo fazer um treinamento e também fiz a prova. Depois eu acabei me especializando mais no mundo Microsoft, mas foi a minha primeira certificação. E implementei muito Citrix ao longo de alguns anos. E também evoluiu essa adoção de pequenas para grandes empresas. A Microsoft tem evoluído muito o protocolo RDP e mais recentemente ela lançou um serviço chamado Azure Virtual Desktop, que agora inclusive se estendeu não só para a nuvem pública da Microsoft, mas para a nuvem privada também com o Azure Stack HCI. Na prática você pode ter nativamente desktops rodando como serviço no Azure ou no seu data center, e você consegue publicar não só a entrega do desktop rico para o colaborador, mas também somente a aplicação, que é o que o MetaFrame ou o Zen Desktop faz muito bem. Vou explicar um pouquinho. Eu vou dividir esse conteúdo em duas partes. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a arquitetura e as funcionalidades. No segundo vídeo eu vou falar sobre o licenciamento, que é um assunto apartado e que precisa ser detalhado também, porque tem várias nuances e detalhes ali que eu quero explicar com calma num vídeo dedicado para isso, tá bom? Bom, basicamente, o Azure Virtual Desktop ele pode ser implementado de duas maneiras. Você pode ter, vamos colocar aqui então o usuário como principal beneficiário da solução. E esse usuário, ele vai ter o quê? Ele pode ter acesso ao macOS. Ele pode ter um sistema operacional da Apple rodando ali. Ele pode rodar o Windows. Aí o Windows aqui, o Windows 10 e 11 preferencialmente. Ele vai ter mais compatibilidade aos sites e serviços. Ou ele pode ter um acesso web, né? O Azure Virtual Desktop tem uma interface web baseada em HTML 5.0. Então, mesmo ele basta ele ter um acesso ao navegador para poder fazer o acesso às aplicações. Uma vez que o usuário vai fazer o acesso, uma coisa importantíssima, o Azure Virtual Desktop não precisa de VPN nem client to site e nem site to site. Então vamos pegar aqui o barramento. A gente tem um barramento de serviços, que isso aqui é entregue como PaaS, plataforma as a service, e aqui nesse barramento existem incorporados na solução. Primeiro, a web interface. A interface web é no modelo de plataforma como serviço, ou seja, você não precisa instalar isso numa máquina virtual, a Microsoft entrega isso nativamente. Existe uma outra camada aqui também chamada broker. O broker é o que vai fazer a distribuição dessa conexão para várias máquinas que vão estar no host pool, no data center de vocês, né, ou no próprio Azure. Aqui também tem um NLB, Network Load Balance, que faz a distribuição das conexões entre várias máquinas rodando ali no browser. Ele trabalha em conjunto, né, com o broker, na verdade, né, tem nomes diferentes, mas ele tem uma função muito parecida para fazer essa distribuição. Todo esse acesso ao broker, ele é feito de uma maneira que você não precisa se preocupar com o front-end, né? Vamos colocar aqui essa solução como front-end. Isso aqui a Microsoft entrega, inclusive, sem custo.
fazer uma comparação, é como se fosse o Netscaler da Citrix, só que não licenciado e o consumido como serviço. E aqui também tem o Gateway. E uma coisa muito legal dessa solução é que você não precisa se preocupar com o certificado digital. Diferente do RDP puro ou o Citrix, você precisa ter o seu certificado na borda para você fazer uma conexão através da porta 443. E aqui não precisa, a Microsoft já entrega para você um certificado nativo e ela faz a gestão total desse ambiente. Na prática, todo o front-end do Azure Virtual Desktop roda em cima do Azure Front Door. Vamos colocar aqui o AZ Front Door. E sim, nas entranhas, né, no backstage ali da solução, se você fazer uma investigação, você vai ver que na verdade quem está por na frente é um firewall de camada 7 e que faz toda essa inteligência acontecer por trás. O usuário, ele vai conectar, vamos mudar aqui a corzinha, né? Então ele vai conectar remotamente na porta 443. Não precisa de uma VPN para fazer o acesso. Então ele vai encapsular o protocolo RDP em cima de TLS. Uma vez que ele chegou no barramento, ele vai se autenticar ao Entra ID. O Entra ID, ele é o provedor de identidade da Microsoft. É o serviço principal. Esse serviço se chamava Azure Active Directory, teve um rebrand do nome há um ano atrás e agora chama Entra ID. O Entra ID, ele é o que nós chamamos de IDP, o Identity Provider principal das empresas que usam soluções da Microsoft. Mas não necessariamente da Microsoft, qualquer Service Provider, soluções de terceiros SaaS, pode se conectar a esse serviço também. O interessante, pelo fato do Azure Virtual Desktop usar o Entra ID, a primeira camada de segurança vai ser o Entra ID, ou seja, além do usuário e senha, você pode habilitar também o MFA para os usuários. Então você pode ter um segundo fator de autenticação que o usuário normalmente já utiliza para acessar os serviços do Office 365, por exemplo. Então ele vai receber um token ou um push notification no celular para aprovar. Uma vez que aprovou, ele vai receber aqui no seu cliente, ele vai ter uma telinha rodando ali no seu Windows ou no Mac, as aplicações. Então vamos colocar, por exemplo, aqui o SAP. E vamos colocar uma aplicação da TOTOS, por exemplo, aqui. SAP e TOTOS são duas aplicações bem populares, muito usadas no mercado internacional também, SAP mais internacional, né, e TOTOS aqui no mercado brasileiro. São aplicações cliente-servidor e você pode colocar essas aplicações rodando remotamente no data center. Aqui tem dois caminhos a percorrer. Você pode ter um host pool, vamos colocar aqui session host, vamos colocar aqui, ó, session hosts no Azure público, ou você pode ter o Azure Virtual Desktop rodando no seu data center também. Então você vai ter aqui session hosts no seu Azure Stack HCI, que é a solução de hiperconvergência da Microsoft. Eu já fiz um vídeo sobre o Azure Stack HCI, que eu vou colocar aqui na descrição, você pode também explorar um pouquinho mais. Uma vez que você escolheu, se você quer ter o controle e manter no seu data center através do HCI ou na nuvem pública, você vai ter que decidir qual é o modo de entrega das aplicações. E aqui tem duas possibilidades que a gente chama. O modelo, pode ser o modelo shared, ou pool, né? Vamos colocar pooled aqui. O modelo compartilhado é um modelo na qual múltiplos usuários vão se conectar numa única instância. Então imagine que o Session Host nada mais é do que um Windows Server ou Windows 11. Só que essas máquinas vão receber múltiplas conexões de RDP dos usuários. Então imagine uma máquina com 8 processadores, 32 GB de memória, suportando, por exemplo, 15, 20 usuários simultâneos. E tem outro modelo, que é o modelo que nós chamamos de
Personal. O modelo Personal, também conhecido como 1 para 1, ou seja, o usuário sempre quando conectar, ele sempre vai conectar na mesma máquina virtual, ou seja, ele não vai compartilhar com outros usuários, é uma máquina dedicada para ele. Então, se você tem 100 usuários, você vai precisar de 100 Session Hosts, um dedicado para cada usuário. Um cenário bem comum para essa adoção é para developers. Para desenvolvedores. Eu já participei de alguns projetos de adoção de 1000 desktops numa grande companhia aqui no Brasil para desenvolvedores. Então, os desenvolvedores eram terceiros ou colaboradores que estavam trabalhando remotamente do Brasil ou de outros países e ele precisava conectar numa instância Windows 11 com toda a SDK do desenvolvimento. Ao invés do desenvolvedor codificar a aplicação na máquina dele, ele passa a acessar essa instância virtual. E ali vai ter o Windows 11, vai ter o kernel do Linux para ele poder utilizar, rodar um Docker, por exemplo, para ele ter o melhor do Windows, da colaboração, da segurança e também do desenvolvimento baseado em Linux. Ali vai ter o Visual Studio rodando, o SQL Management Instance para poder fazer a gestão do SQL Server. Esse é um modelo, só que, claro, é um modelo que pode ficar, o custo pode ficar maior pelo fato de você ter que ter uma VM para cada colaborador. E o modo Shared é um modo mais usado, especialmente quando você não quer entregar o desktop full para o colaborador, mas você quer entregar somente o ícone da aplicação no desktop do colaborador. Uma vez que essa conexão estabeleceu, o usuário vai clicar aqui, ele vai conectar no broker, né? O balanceador vai identificar qual é a melhor máquina. Então, se tiver uma máquina só, sempre vai cair naquela máquina. Mas existem a possibilidade de você colocar múltiplas máquinas rodando nesse ambiente. Quando você tem múltiplas máquinas, especialmente no ambiente compartilhado, você vai ter que utilizar o quê? Uma storage aqui no meio. Você vai precisar de uma storage. Vamos colocar aqui storage. Para você persistir o perfil do usuário. O perfil do usuário não pode ficar armazenado localmente na máquina. E qual é o problema disso? Imagine que você tenha 1000 usuários e você tenha 50 servidores no balanceamento de carga. Quando o usuário vai conectar, na segunda-feira, por exemplo, ele pode cair na máquina 1. Na terça-feira, ele pode cair na máquina 10. Na quarta, na máquina 3. E o perfil dele, se você não tira ele da máquina, você vai ter que, cada vez que o usuário fazer o logon, ele vai ter que criar um novo perfil. Ou seja, você perde o controle. Então, o ideal, quando você fala em Session Host no modelo compartilhado, é que você utilize uma ferramenta chamada FSLogix. O FSLogix é um software bem simples, que na verdade era um produto independente, a Microsoft comprou esse software e incorpora sem custos para clientes que vão adotar essa solução. Na prática, ele virtualiza o perfil do usuário. Quando o usuário faz o login, ele faz as alterações na área de trabalho, né, na pasta downloads, meus documentos, todo o perfil do usuário como um todo. Na hora que ele sai da máquina, esse perfil ele é salvo, comitado dentro de um arquivo VHD. Na verdade, vai criar um arquivinho VHD ou VHDX dentro da storage. A storage pode ser um Azure Files, pode ser um NetApp e pode até ser mesmo, inclusive, uma pasta compartilhada num disco local, numa outra máquina virtual no Azure. Existem esses 3 cenários de adoção. Então, esse aqui é o modelo principal. As máquinas virtuais, aqui você pode ter 2 sabores. Você pode ter o Azure Virtual Desktop rodando o Windows Server. Ou você pode ter também o Session Hosts usando a versão do Windows 11. E existe uma versão especial do Windows 11 que só roda no Stack HCI ou no Azure, chamado Windows 11 ou 10 Multi-Session. Isso é muito legal porque, diferente da maioria que usa o Windows Server como uma experiência de usuário, ou seja, dá uma experiência de Windows Client para uma versão de Windows Server, aqui o Windows 10 e 11, ele é puramente Windows Client mesmo. Então você entrega o melhor para ele. Você não está dando uma experiência de client rodando em cima de Windows Server. Você está entregando o Windows Client multi-sessão. Então você pode
plugar vários usuários numa instância com um processador e memória, só que por trás ali está rodando uma versão do Windows Client realmente. Então, isso aqui é muito interessante. Existe um serviço também adicional que você pode, dentro do ambiente de multi-sessão e modo compartilhado, onde você tem um conjunto maior de máquinas, você pode, em termos de economia, reservar as máquinas por 1 ou 3 anos, para você ter uma economia. Você pode também desligar as máquinas em horário não comercial. Então, se a sua empresa trabalha de segunda a sexta, das 6 da manhã às 8 horas da noite, você pode agendar para que essas máquinas se desliguem. Como a computação em nuvem é baseado por hora, quando as máquinas estiverem desligadas, você não paga pelo uso. Uma maneira também é você ter um modelo misto, ou você pode ter uma farm rodando, por exemplo, 2 servidores para atender o número mínimo de usuários. E quando mais usuários começarem a se conectar, você pode ligar as máquinas por demanda automaticamente, chamado Scale Plan. Vou colocar aqui Scale Plan. O Scale Plan, né, o plano de escala do Azure Virtual Desktop, tem essa função, para você não começar com uma quantidade grande de servidores e pagar por isso, sem ter a necessidade realmente. Então você pode definir, por exemplo, 2 servidores e define, por exemplo, 15 usuários para cada servidor. Então você vai ter 30 usuários. Se o 31º usuário tentar conectar, ele vai ser o gatilho para a terceira máquina ligar e entrar na farm automaticamente. E aí esse usuário vai ser redirecionado para esse ambiente. Em termos de balanceamento de carga, também existem 2 formas de configuração. A primeira, que é a mais comum, imagine uma farm com 10 servidores. Então, o primeiro usuário vai conectar, vai cair na máquina 1, o segundo vai cair na máquina 2, o terceiro na máquina 3 e assim sucessivamente. Ele vai distribuindo de uma maneira bem sequencial os usuários entre os computadores. E o segundo modelo é quando você quer primeiro encher a primeira caixa de usuários com uma quantidade máxima. Quando estourar essa capacidade, aí sim a segunda máquina começa a receber conexão. Então imagine que você tem 10 servidores numa farm e você definiu um limite de 10 usuários para cada máquina. Então os 10 primeiros usuários vão se conectar na máquina 1. O 11º usuário até o usuário número 20 vai conectar na máquina 2. Vai estourar a capacidade de 10 usuários na máquina 2, aí sim ele começa a ir para a máquina 3 e assim sucessivamente. O padrão é ele fazer a distribuição sequencial, que é o primeiro exemplo que eu dei aqui. Então veja que interessante, é uma solução que roda na nuvem pública da Microsoft, pode rodar no seu próprio data center com a Azure Stack HCI. E claro, uma coisa importante, se vocês optarem em rodar na nuvem pública da Microsoft, você tem que levar em consideração algumas coisas importantes. Porque normalmente cliente-servidor, as aplicações cliente-servidor, o banco de dados e aplicação precisam estar no mesmo barramento de rede, numa rede de alta velocidade. Dificilmente você vai ter um bom desempenho se você mover somente a aplicação para o Azure, mas manter o seu banco de dados local. Com exceção se você implementar o Express Route, que é um link dedicado do seu data center com o data center da Microsoft para você ter uma conexão segura e de baixa latência. Mas muitas vezes é necessário migrar todo o seu workload, né? A sua aplicação tem 3 camadas, então você vai precisar mover essas 3 camadas para o Azure também, para você não ter um problema de desempenho. Você pode também escolher qual a região do Azure que você quer migrar. Então vamos pegar um exemplo aqui, se você usar o data center da Microsoft no Brasil, você vai ter uma latência em média entre 10 e 12 milissegundos. Se você rodar o Session Hosts numa máquina, um data center, lá nos Estados Unidos, você vai sair de 10, 12 milissegundos e vai para 100, 120 milissegundos. Eu vou colocar um site aqui na descrição, onde você pode testar a latência de rede do seu ambiente para o Azure. Então, olha que legal. É uma solução muito usada nos dias de hoje. Eu implementei basicamente muitos serviços. Você pode ter o sabor de escolher o Windows Server como hospedeiro da sua aplicação ou rodar nativamente o Windows 11. E eu vou fazer um segundo vídeo para explicar sobre o licenciamento. Eu decidi separar aqui porque o licenciamento ele tem a sua complexidade e também tem que ser levado em consideração dentro do seu desenho de arquitetura quando vocês decidirem adotar essa solução.
Bom, era isso que eu queria compartilhar aqui nesse vídeo com vocês. Espero que tenha ficado claro. Eu vou colocar mais informações aqui na descrição. Deixe seus comentários. Obrigado e até o próximo vídeo.